Este relatório se refere à aula prática de soldagem do dia 17 de setembro. O objetivo da primeira parte da aula foi analisar as curvas características estáticas de duas fontes de soldagem, a Smashweld 316 e a Transynergic 4000. Tais curvas são traçadas em um gráfico tensão pela corrente e representam o funcionamento da fonte de soldagem, ou seja, demonstram se a fonte trabalha em função de uma tensão constante ou em função de uma corrente constante. Para traçarmos tais curvas, colocamos algum tipo de resistência no porta-eletrodo da máquina e, logo em seguida, a colocamos debaixo d'água e a encostamos em uma chapa para fechar um curto, sem abrir o arco elétrico. Para cada resistência utilizada, a máquina registrou um valor para a corrente e um valor para a tensão. As resistências utilizadas foram arames de aço inox de diferentes comprimentos e diferentes diâmetros e também um tarugo de grafite. Aumentando o comprimento do arame, aumentávamos a resistência. Ao aumentar o diâmetro do arame, reduzíamos a resistência. Para cada configuração da máquina, obtivemos vários pontos que geraram uma curva característica estática para cada fonte. A primeira configuração utilizada foi na máquina Smashweld 316, que realiza soldas MIG-MAG. Foi escolhida a regulagem de tensão 1.5. Como podemos observar, encontramos um gráfico muito próximo de tensão constante, onde a variação da tensão é muito baixa caso comparada com a variação da corrente. Ao alterarmos a Smashweld para uma configuração de tensão 1.10, obtivemos um gráfico muito similar ao primeiro, uma reta paralela ao anterior, porém com uma tensão maior. Por fim, verificamos a máquina Transynergic, utilizada para realizar soldas por eletrodo revestido. Ao plotarmos sua curva característica para uma corrente de 100 A, obtivemos um gráfico de tensão constante em torno dessa mesma corrente fixada. Traçadas as curvas características das fontes, iniciamos a segunda parte da aula, quando passamos a analisar as características do arco. A máquina utilizada foi a Transynergic 4000, em sua função de solda TIG. Para obtermos os pontos de tensão por corrente dos arcos, utilizamos um eletrodo de tungstênio com 2% de óxido de tório e uma atmosfera de argônio puro. Dois arcos em duas diferentes alturas foram abertos. A primeira altura escolhida foi a de 1/4 de polegada. Mantendo agora essa altura constante, variamos a corrente e obtivemos a tensão. Utilizando esses pontos de tensão por corrente, obtivemos as curvas características estáticas do arco para a determinada altura. O mesmo processo foi realizado, porém, desta vez, foi utilizada uma altura de 1/8 de polegada. A curva característica estática do arco para essa altura nos mostra uma curva muito semelhante à primeira, porém com tensões menores devido ao aumento da altura do arco. Para um entendimento completo do processo que será utilizado, é necessário conhecer tanto a curva característica estática da fonte, quanto a curva característica estática do arco. O ponto de encontro entre essas duas curvas resultará no ponto de funcionamento da máquina para as devidas características. Ou seja, combinando ambas as curvas, obtemos a corrente e a tensão de funcionamento para as determinadas características pré-determinadas.